Fala galera! Se inscreva no canal. Sem compartilhamento eu não comento. Seja bem-vindo a mais um React. O Pikachu da Baixada. O Santos é gigante. Muitos rivais têm inveja da gloriosa história do Santos, de como o clube sempre revela novos raios. Pikachu, o Santos revela sempre novos raios, mas muito em razão do destino e porque criou-se um estigma de que o Santos dá oportunidade, e dá mesmo, até por necessidade, e aí o material humano melhor acaba parando na Vila, porque se a gente parar para pensar, isso não tem sido de forma organizacional e nem planejada, e isso é lamentável. O Santos tinha mais ou menos aí um case de como deve se revelar jogadores, e parece que deixou de lado aí há alguns anos. Tomara que a gestão nova possa reimplantar tudo isso. O futuro do futebol brasileiro, em razão da situação periclitante financeira, passa necessariamente pela base. E o Santos tem que voltar a revelar em grandes quantidades para dar ativos esportivos dentro de campo e depois financeiros, para que o clube também seja ressarcido com uma compensação financeira satisfatória nas transações. Como disse meu Léo em uma live que ele fez comigo durante a pandemia, o forno está morno, ele não deixou de aquecer. Mas dá para aquecer mais e tornar isso uma constante em maior quantidade. É o que a gente espera, e não deixar por obra do destino. Um abraço, Pikachu. O Victor Soares. Ademir, a última vez que eu vi o Santos jogando Libertadores dessa forma, fomos campeões de 2011. Deixaram nós chegar, agora aguenta. É verdade, Victor. Eu só lamento esse momento atribulado e ruim de jogadores querendo deixar o clube, como os casos do Lucas Veríssimo e Pituca, e o Luan Pérez, que o Santos ainda não conseguiu resolver a situação. Além disso, o Santos tem um modelo de como não adotar para ir à Libertadores do ano que vem, fazendo tudo ao contrário de 2015. Em 2015, o Santos saiu da zona do rebaixamento e chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Aí nas últimas rodadas perdeu para o Vasco, perdeu para o Curitiba, empatou com o Joinville, empatou com o Flamengo na Vila e deixou de ir à competição continental pela via do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Na Copa do Brasil, apesar de favorito, perdeu o título para o Palmeiras nos pênaltis. Sabe o que aconteceu? Sem Libertadores no ano seguinte. Esse ano, o Santos, para priorizar a Libertadores da América, os jogos importantíssimos contra o Grêmio, que eliminou o tricolor gaúcho, o imortal na Vila, a gente enterra vivo, acabou apenas empatando com o Palmeiras no Clássico. O Santos não venceu nenhum Clássico regional em 2020. Perdeu de forma vexatória para o Vasco, perdeu feio para o Flamengo e só empatou com o Ceará. Isso é perigosíssimo, pode ter um custo muito alto. Mas eu acredito no Santos nos dois jogos contra o Boca Juniors. O Santos se fizer dois jogos bem focados, bem organizados, mais ou menos do estilo que fez contra o Grêmio, e se o Boca propor jogo para dar o contra-ataque para o Santos, que é o forte, o Santos tem condições de ir à decisão, se no Maracanã, dia 30. É o que a gente espera, é o que a gente torce. Um abraço, Victor. Aldemar Augusto, bom dia, Ademir. Fala sobre o interesse do Santos no Benítez, jogador que não vai renovar com o Vasco. É real o interesse do Santos desse jogador? Aldemar, não gosto de especular muito não, porque o Santos ainda tem um transfer ban maravilhoso, que impediu que o Santos contratasse os duvidosos José Wellison e Elias. O Elias não está nem jogando no Bahia, parece que vai rescindir o contrato. O José Wellison no Botafogo, o Gerson Canhota de Ouro, no seu canal no YouTube, acabou com o jogador. Isso é do Atlético para o Botafogo. Não são jogadores para vestir mais a camisa do Santos. O Elias não joga bem desde 2018. Então, eu falar de Benítez ou de qualquer outro jogador, estou sendo irresponsável com o meu público. Não pagou ainda o Atlético Nacional, tem que pagar o Atlético Nacional. Depois que liberar o transfer ban, a gente pode falar até de especulação, mesmo não gostando. Mas no momento, é utopia. Abração. O Ricardo Ramalho Lopes. Pituca está jogando bem, incluindo os jogadores titulares. Sandri, minimista aleatório. Caio Jorge, Arthur Bolt Braga, etc. Não entendo jogadores querendo ir embora do clube a 3 vitórias do Tetra. Eu ficaria no clube. Qual jogador que não queria disputar as semifinais de uma Libertadores ou a final, jogo único? Logicamente, respeitando os clubes das semifinais que estão por merecimento. Ricardo, hoje o futebol ele é extremamente globalizado e eu diria que a democracia proporciona isso também. Se privilegia o lado financeiro, né? O que acontecia nos anos 60, como Pelé e Pepe, que só jogaram no Santos, os últimos foram os goleiros Rogério Ceni e Marcos, que jogaram apenas em uma equipe grande, isso ficou para trás.
Hoje a carreira de um jogador de futebol ela gira em torno de 15 anos, né? Então, com os staffs, os agentes, o cara se preocupa do lado financeiro, quer fazer seu pé de meia, né? Então, mesmo você tendo um jogador como o Pituca, com uma identificação muito forte com o Santos, é comum o jogador querer ser uma saída para o exterior, né? E a gente tem que respeitar, né? Porque o cara quer o seu melhor aproveitamento no momento seu melhor momento na carreira. Agora, fazer o que o Lucas Veríssimo está fazendo, eu sou totalmente contra. Mesmo não sabendo dos detalhes que rondam isso. Ele tem contrato de vigência, não pode. Um clube jamais será menor do que a instituição. Então isso não pode acontecer. Agora, o cidadão quer contratos robustos, de ganhos significativos, quer ser campeão sim. Mas se der para escolher entre o título e a grana, com certeza ele vai priorizar melhores contratos. Então a gente pode não concordar, mas dá para entender e aceitar isso. Vamos aguardar e ver o que a atual situação nos últimos dias de gestão e a próxima, que já vai dar os seus primeiros dias, nos 3 anos futuros, possa fazer em relação principalmente ao Luan Pérez e o Lucas Veríssimo. O do Pituca está resolvido, ele está chateado, mas vai ficar no clube, vai cumprir o contrato e ele é um apaixonado pelo Santos. Valeu. O Pedro Bento: por que todos os anos as categorias de base do Santos não chegam a lugar nenhum? Pé de ratos para comandar os garotos. Tem que entrar com o DNA do Santos, que entende de futebol, não de pé de ratos. Pedro Bento, vamos por partes, como diria Jack Stripador. O Santos, precocemente, abastece muito o seu time profissional. Então você pede material humano nas categorias de base. Então já mostra um pouco do enfraquecimento do elenco do Santos nas competições de base. Que, em primeiro lugar, tem que revelar. Se puder revelar ganhando, melhor ainda, porque você já revela o jogador com espírito de campeão. Agora, não culpo somente as administrações técnicas das respectivas categorias. Passou muita gente de caráter bom, de índole boa no Santos, mas que não era do ramo. Recentemente, colocaram pessoas no clube que eram de outros ramos de atividade, poderiam ter boa vontade, ótimas pessoas, mas não conheciam do riscado. A base do Santos, que é a joia da coroa, não permite experiências. E tudo isso traz um custo. E trouxe. Ano passado, por exemplo, no Sub-20, o Santos tomou um 5-0 no último jogo de fase de classificação, e no primeiro jogo de mata-mata de oitava de final, tomou outro 5-0, ambos no CT Rei Pelé. É inadmissível o Santos, um clube da grandeza do Santos, tomar 2 goleadas acachapantes assim, em um campeonato estadual. Então, não é que existe uma fórmula do sucesso, mas existem algumas coisas que não podem acontecer, como experiências. Tinha um outro rapaz que era coordenador, que eu me recordo que na gestão do Modesto Roma estava sempre com a camisa de camelô lá no CT Rei Pelé. Você via que ele não conhecia do mercado. Podia ser boa pessoa, ótimo caráter, mas não é do ramo. Então isso trouxe algumas sequelas, fora jogadores aí que contratados pela gestão que foi impeachmentada, assinando o contrato há poucos dias do encerramento da modalidade do Sub-23, que depois voltou. Aí encerrava-se a categoria e poucos dias antes, dando para os médicos assinarem laudos médicos para registrar o contrato na federação. Futebol não permite experiências, principalmente na base, que é o sustentáculo do Santos. Se não fosse a base, o Santos estava perdido. Um abraço, Pedro. É isso, galera. Esse foi o React dessa semana. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver novos vídeos. Sem compartilhamento eu não comento. E se você quiser se inscrever no canal, se tornar membro, temos as categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta tem emojis exclusivos, prioridade nas lives. E na Gol de Ouro, além desses 2 itens que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Hashtag pronto falei.